Alô, alô, rapaziada, como é que vocês estão por aqui? Fantástico. Tudo em paz por aí, minha turma? Tudo bem, tudo legal. Vamos que vamos. Estamos iniciando aí mais um Arte Eco. Aqui quem fala é Simone Malafaia. Ao meu lado eu tenho aqui a querida Dani Ti. Oi, gente. Oi, estamos de volta, Estamos de volta. E hoje nós estamos com uma super convidada, altamente especial, doutora Marilene Gondim. Responsa total, doutora advogada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Já peço aqui desculpas por essa voz de barítono, né? Porque estou meio gripada, mas estou muito feliz de estar aqui. Venho acompanhando o trabalho da Simone e da Sandra, né, de Sá, já tem um tempo, e eu acho que esse não é nem o futuro, é o presente da música, né? Um artista que faz, que corre atrás, que aprende a fazer e que faz direito. É verdade. Estamos aí na atividade. Estamos aí. E aí, sem mais delongas, Dani Ti, vamos começar logo metralhando de pergunta? Não, é claro. Já vamos começar aqui porque é minha curiosidade, né? É a sua A curiosidade? minha pergunta, né? É a pergunta de muita gente aqui Ah, sim. que está ouvindo nosso podcast aqui, né? Exatamente. Então, vou caminhar aqui primeiro pelo direito e a cultura, né? Ela está nesses dois lados, direito e cultura. Exatamente. Então, o que um produtor cultural ele precisa saber juridicamente antes de iniciar qualquer projeto cultural, na sua visão? O que ele precisa fazer? Bom, aí depende da natureza do projeto dele, né? Se ele vai fazer um projeto de música, de vídeo, de artes cênicas, né? De artes plásticas, mas o ponto em comum é que ele tem que conhecer a legislação. Primeira coisa. Então, lei não existe por acaso. É ela que determina os direitos e os deveres das partes envolvidas numa produção. Então, a primeira coisa é conhecer a legislação e, segundo, aprender o ofício de produzir, né? Porque hoje em dia até existe uma opção de várias escolas de formação assim, e que oferecem, de fato, um conteúdo poderoso, importante para quem quer empreender, né? Porque produzir em música é empreender, né? Como em qualquer outro segmento. E você pode aprender o processo, né? Não é de forma nenhuma um processo empírico, até muita gente, e eu até me insiro nessa categoria, muita gente aprendeu fazendo, mas a gente hoje pode aprender a fazer, o que eu acho que encurta um caminho e que garante um resultado muito mais assertivo do que o contrário, né? Então eu acho que o produtor tem que aprender o ofício. Se ele não sabe, ele vai aprender. Hoje em dia você tem toda a oferta de cursos, assim, até cursos gratuitos mesmo, de formação na internet, que abrangem várias etapas do processo de produção, né? Estudar o mercado, porque não adianta você fazer um projeto sem saber qual é o propósito dele, né? Eu tenho aqui uma ideia incrível, um artista maravilhoso que fez uma música que me emocionou. Ok, mas para quem que você vai falar? Né? Para quem que essa música, para quem que você vai vender esse produto, né? Porque no caso do artista, está me perguntando do produtor, mas no caso do artista é sempre um conflito, né? O cara vive de produzir para vender com o que ele tem de mais valioso, que é a própria essência dele, que ele traduz ali em uma manifestação artística, seja ela em que área for. Então, é conhecer o mercado, estudar, se preparar e conhecer a legislação. É muita coisa? É coisa pra caramba, mas a grande vantagem é que este é um conhecimento hoje 100% acessível. Muito bom, isso entendeu? É verdade. E você, se puder pagar por uma etapa mais aprimorada de formação, melhor. Mas se você não puder, você vai conseguir muita coisa sozinho, pesquisando na internet, vendo quem está fazendo, comparando, gastando um tempo, né? Planejando. É verdade. Até de outra maneira, eu acho que não é nem só no Brasil. Sempre faltou para os artistas em geral segurança, né? Porque por mais que você tenha um artista genial, uma música genial, uma excelente ideia, isso nunca garantiu o sucesso de nenhum artista e de nenhum produto cultural.
Isso não sou eu que digo, é a história que mostra pra gente, né? Mesmo que você tenha ali uma inteligência em torno daquilo, né? Uma equipe que vai produzir, que vai pensar qual é a referência, o que o mercado está querendo. Nada garante o sucesso. Nada, né? É claro que se você tem um trabalho melhor estruturado nesse lugar, onde ele foi pensado para alcançar o sucesso, a sua chance de alcançar o sucesso é maior, mas nunca foi segurança para ninguém no passado e não é hoje, né? E antigamente a gente tinha uma outra dificuldade que era a famosa peneira. Era um mercado, a gente está falando de música aqui, né? Então, era um mercado que aqui no Brasil, ele te oferecia ali 5 opções, né? Que era a Universal, que era a Polygram, que era a Ariola, que era a Philips, a Sony, que foi BMG e sei lá mais que outros selos ela teve, a Warner, a EMI e a Som Livre, que era a única gravadora que não era multinacional, que foi uma gravadora criada sob inspiração do Boni, que é uma das cabeças mais importantes do entretenimento e da atividade cultural, artística no Brasil, independente de ser novela ou programa de televisão, que foi um cara que de fato pensou tudo, que enquanto esteve em atividade atuou em quase todos os lugares e que estava ali na televisão, que vivia de vender produto audiovisual, mas falou assim, a gente tem que ter uma gravadora, porque a música é um conteúdo da maior importância dentro do que a gente faz, né? E criou a Som Livre, e junto com o João Araújo, pai do Cazuza. Então a gente tinha esses 5 caminhos, então eram 5 peneiras muito apertadas para você passar por ela, né? E o talento era imprescindível, claro, nenhum artista sem talento foi contratado, mas ele não era determinante. Os artistas ali não tinham esse talento nato, mas tiveram boas estratégias de marketing que garantiram sucesso aos seus produtos, enquanto outros artistas incríveis, assim, daqueles que você tem a certeza que você está de frente de uma coisa única, né? Não conseguiram prosperar nesse mercado, por causa da peneira, por causa do acesso, por causa do entendimento, mas muito por causa do acesso, principalmente. E hoje a realidade, ela se inverteu. Hoje em dia você tranca a porta do seu quarto, bota ali uma casca de ovo na janela, pega um bom computador, você grava perfeitamente uma faixa e com 2 ou 3 cliques você lança isso nas plataformas, né, de distribuição de música. Mas é a mesma coisa jogar uma pedrinha no mar. Resultado zero, se você não tiver toda uma estrutura que garanta que essa produção que você faça chegue de fato para o público, né? Então, acho que hoje, nesse momento, esse problema, o maior problema dos artistas não está só no Brasil, é um problema no mundo inteiro, que é a fragmentação do mercado, nesse sentido que todo mundo pode, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue fazer. Mas a remuneração que deriva dessa multiplicidade de conteúdos sendo distribuídos nas plataformas, a forma como as plataformas operam, ela resulta numa remuneração muito, muito insignificante. Assim, para você conseguir fazer um dinheiro, assim, 10, 20 mil reais, o que é um dinheiro que está longe de ser uma figura de uma venda expressiva de 20, 30 anos atrás, são milhões de streams. Talvez centenas de milhões. Eu tinha esse número na cabeça, hoje eu não tenho, sabe? Mas é uma coisa absurda, assim. São mais de 150 mil músicas que chegam nas plataformas diariamente. É mais complicado. No mundo inteiro. Né? Então, como é que você chama a atenção para o seu trabalho? É verdade. Né? Então, é preciso estratégia. Aí você tem, eu acho que o problema é esse, a garantia da remuneração.
pelo trabalho que você fez, né? Gente, isso é um problema até da Anitta. Vocês devem ter visto há um tempo atrás, ela dizia que não valia a pena fazer videoclipe. Foi isso mesmo. Ela falou, gente, não vale a pena. Sabe? A gente, esse dinheiro a gente não recupera. Mas é claro que não recupera o dinheiro, mas tem toda a exposição, a visibilidade que aquele trabalho dá. Então eu acho que falta isso e falta talvez assim uma ordenação melhor de um conhecimento que eu acho que é muito precioso, que é você entender qual é a sua audiência. Todo mundo que faz música e que vive de música quer o sucesso. O sucesso, qual é o parâmetro do sucesso? 1 milhão, né? Antigamente era 1 milhão de discos vendidos, né? Hoje em dia 1 milhão Não é nada. não é nada, sabe? Mas o patamar é sempre o sarrafo mais alto que existe. Quando existem hoje já comprovadamente estudos de casos de que você fidelizando uma audiência bem mais modesta, ali de 20, 30 mil pessoas que de fato se interessam pela sua música, de fato se interessam pelo seu trabalho. Tem fiéis mesmo estão aí. Porque foram tocados pelo seu trabalho, né? Música é muito isso, é empatia, assim, você ouve uma música que cala fundo, né? Você quer dividir essa experiência, né? Você fala assim, eu podia ter feito essa música. Sim. Né? Essa música retrata esse momento da minha vida e tal. Pô, que artista legal, deixa eu ver o que mais que ele está fazendo. Então, assim, as pessoas ficam pensando como que eu vou dar o pulo pro Sucesso. bilhão, quando de repente você tem que começar num patamar muito mais... construir a fundação desse trabalho. E constância também é bem... Pouca gente vai chegar nesse patamar, muito pouca gente vai chegar nesse patamar. E você chegar nesse patamar do que a gente chama do sucesso, assim, não é garantia de nada. Né? Hoje em dia você vê a sucessão de artistas que aparecem e desaparecem da mesma maneira, né? Então o que falta é isso. Eu acho que falta consistência no sentido de entender o propósito, né? O propósito, assim, eu quero viver de música. Para viver de música, eu, na minha atuação na música, assim, como empresária, eu sempre penso assim, se as pessoas vão pagar por isso, sabe? Porque, no fundo, é o que interessa. Eu já fiz muita coisa que eu sabia que as pessoas não iam comprar, porque aí tem uma coisa de realização pessoal, né? Que você quer apostar... Mas, graças a Deus, tive a sorte de ter conseguido juntar essas duas vertentes, assim, com mais frequência, de fazer trabalhos de relevância que as pessoas quiseram comprar. Então, eu acho que falta isso. Assim, acho que eu vejo muito na música uma postura do artista, primeiro achando assim, que porque ele tem talento, ele é um ungido. Né? Então, ele tem talento, então, porque Deus encostou a mão na cabeça dele, falou, você é incrível, você tem direito a tudo. Proteção total. Você tem direito a tudo. Imagina, isso é um trampo, né? Música é um trampo, é um trabalho diário, de segunda a segunda, que você precisa passar por ele com esse entendimento de que você tem talento, ótimo, mas tem muita coisa que você precisa aprender para poder fazer que o seu talento resulte numa obra que possa te garantir a sobrevivência, que muito provavelmente você não vai conseguir fazer sozinho. Muito provavelmente, porque é impossível você jogar nas 11 pontas e defender no gol, né? Tem que ter uma equipe. Música é um trabalho coletivo. Eu ouvi isso agora. Eu estou trabalhando num documentário que reúne 4 dos maiores produtores, eu acho, assim, que o Brasil já teve naquele período dos anos 70, 80. Para mim, os caras que forjaram o que a gente hoje conhece como o MPB. Todos os 4 falam a mesma coisa. Música é um trabalho coletivo. Ninguém faz música sozinho. É verdade. Sabe? Não é só na composição, é na execução e é na formatação do produto. Porque música é produto, gente. Não até quer... na distribuição, né? Na venda, não quer lidar com o lado, mas a realidade é essa, né? Que a produção artística, ela é um produto. Então, a não ser que você tenha muito dinheiro e que você queira fazer música por diversão,
porque tem gente que faz isso, você precisa aprender o que é o mercado e se preparar para enfrentar. O artista precisa saber que ele não vai fazer nada sozinho, que ele precisa de parcerias que ajudem ele a equacionar as etapas do trabalho, que ele não vai ser capaz de fazer sozinho e que isso tem um preço. Todo mundo tem que ganhar, a cadeia inteira tem que ganhar, né? E ter sorte. Ainda é um elemento, sabe, muito importante, assim, a sorte, eu ter uma grande ideia. Hoje em dia, apesar de toda essa dificuldade que a internet trouxe, né, nesse lugar da multiplicidade de oferta, ela trouxe uma vantagem impressionante, que é isso aqui, olha, janelinha, sabe? Você está falando direto para as pessoas, sabe? Isso é muito valioso. Nós tivemos aqui, doutora, sem querer cortar o raciocínio da doutora, nós tivemos aqui o Décio Cruz. Que é maravilhoso, um cara que trabalhou a vida inteira com, né, com autores. Então é um guru, sabe de tudo. E ele nos falou do fator estrela. Ele falou do fator estrela, aquele músico que tem um fator X que acende, que ele pode não ter aquele talento uau, pode não ter investimento X, mas ele tem aquele fator. Isso é fato, né? Eu dou um outro nome para isso, eu prefiro chamar de borogodó. Sabe? Fantástico. É um negócio que você não explica, sabe? Você não explica, você bate o olho na pessoa e você fala assim, caramba, sabe? Essa pessoa... Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí nessa pessoa que é diferente das outras. E por isso você vê no mercado, né? Eu não sei se existe essa pesquisa assim, quantos artistas a gente tem hoje, eu pensar só no Brasil, né? Mas você tem um universo muito reduzido das pessoas que de fato se destacam. Mesmo sendo reduzido, é muita gente que faz muito sucesso no Brasil hoje, né? E o que diferencia o cara? É o talento? Não, assim, o talento é uma medida que, se a pessoa faz arte, mas além do talento, a pessoa tem que ter o borogodó, que é a estrela. É isso aí. Perfeito. Pronto, tenho duas questões aqui. Primeiro, gostaria de fazer uma questão relacionada à proteção do artista, né? A relação entre o artista e a gravadora, né? O artista independente, principalmente o independente, que é muito desprotegido, ele luta sozinho, o sonho dele é individual. Aí do nada batem a porta dele, ele fica emocionado, né? Uma gravadora grande vem, bateu a porta, ele fica emocionado. E eu gostaria que a doutora desse luzes para o artista que está nos ouvindo do outro lado, né? A nível de direitos. Quais cláusulas, se a doutora pudesse citar, olha, cláusulas importantes para você se proteger quando chegar o momento X, quando chegar o momento de tocar o teu barco, né? Quais cláusulas a doutora nos passava aqui de antemão, diz, olha, artista independente, quando chegar a hora, quando bater na tua porta, se proteja dessa forma. Primeiro é preciso entender que nós estamos falando de uma relação de mercado, capital e trabalho. Tem que ter um advogado, desculpa, tá? Tem que ter um advogado, ou então uma pessoa que tenha, que mesmo que não seja um advogado, se você não puder ter um advogado, que tenha ali um conhecimento mínimo da estrutura de um contrato, para lei e tal. Tudo que você achar que vai dar merda, vai dar merda. Desculpa, mas isso é uma pedra fundamental. Direta, isso aí. Então, o que você precisa evitar? Evitar o máximo de contratempos possíveis. Então, tem uma cláusula nos contratos, que é uma cláusula que eu acho o maior absurdo, que eu acho que talvez seja a pior delas, que é a tal do direito de preferência. O que é um contrato? Um contrato é um acordo que duas partes fazem para um propósito específico, né? No caso de um artista, vamos falar aqui de um artista que vai gravar, né? Que vai gravar uma faixa, que vai gravar um EP, um álbum. Ele está ali buscando uma parceria de alguém que vai viabilizar o investimento dele. Então, a aposta dele é que, de fato, ele vai ter um retorno do investimento que o parceiro investidor vai fazer. Mas tem uma coisa em contrato que hoje é quase regra em todos os contratos, mas que é uma aberração,
que é o contrato tem prazo. O contrato tem prazo determinado. Isso é um dos pilares da relação contratual. Você fazer alguma coisa para alguém contra uma contraprestação durante um tempo determinado, né? Esses são os pontos mais importantes. Aí você pode pensar no território, nas condições que você vai fazer, que você vai receber, mas basicamente é isso. E aí eles inventaram a tal da cláusula de preferência, que é assim: eu assinei um contrato para produzir 3 faixas para uma produtora que vai distribuir isso com uma agregadora ou uma gravadora. Então, eu tenho um prazo de exclusividade artística que durante o tempo, para justificar o investimento que essa produtora está fazendo, ou essa agregadora está fazendo no meu trabalho, eu vou conceder para ela um prazo de exclusividade artística, ou seja, um prazo onde eu não vou fazer isso para mais ninguém. Uhum. Então, esse prazo, vamos dizer que seja 2 anos, né? A maioria dos contratos agora vem assim: direito de preferência. Terminado o prazo contratual, a produtora, ou a agregadora, ou a gravadora tem ali uma opção de ter uma preferência sobre uma proposta que você receba de terceiro. Isso é uma aberração. Uhum. Porque não Ultrapassa o prazo, né? O prazo, acabou. Você não tem obrigação nenhuma no contrato, ultrapassado o prazo do contrato, né? E como tudo, o direito brasileiro é muito criativo. Aí, para você depois correr atrás disso, é um prejuízo muito grande, porque aí, mesmo que você tenha um advogado, possa pagar um advogado, isso não é uma coisa que se resolve em um ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Então, eu acho que cláusula de preferência é uma cláusula que, mas o cara só assina comigo se for assim. Procura outro lugar. Uhum. Entendeu? É melhor você não fazer, né? Porque as outras cláusulas, ele está me pagando um royalty muito barato, ele ficou de me dar o marketing, mas ele não fez nada, Uhum. ele ficou de lançar o meu produto, ele não lançou. São condições que você vai poder discutir se houver esse inadimplemento, se houver essa falha, né? Essa falta no contratual, você vai poder discutir sem que isso impeça a sua vida de seguir para frente. Certo. Mas o direito de preferência vai. Doutora, vamos seguindo aqui. Esse ponto é muito importante, doutora, principalmente para nós artistas independentes que estamos na estrada do sucesso, né? Atrás do sucesso. Muitas das vezes nessa mesma estrada aparecem vários outros pilotos que vão nos aliciando com outras ideias e a gente fica meio que ludibriado com algumas coisas, mas é preciso ter essa cautela, né? É preciso ter essa cautela. Eu tenho aqui mais uma questão, doutor, que já foge um bocadinho da questão das cláusulas, mas também abre um parênteses, que é voltada para o marketing, né? Posicionamento, merchandising da música, né? Questão contratual de merchandising da música. Vamos lá supor, uma Coca-Cola da vida quer exercer direito à tua música, quer botar numa publicidade, quer fazer uma campanha gigante, né, em cima da tua música, quer fazer uma versão daquilo. Como é que é essa comunicação? Como é que funciona essa conversa? Como é que o artista se posiciona aí? Eu acho que ele deve se posicionar com o maior interesse possível, porque hoje em dia, essa associação de marcas com a música é talvez a estratégia que pode ser a coisa mais próxima de uma garantia de sucesso. Eu acho que ela pode, de fato, jogar uma luz e criar ali um interesse muito importante na carreira de qualquer artista. Muitos artistas têm reservas, mas a música, a gente vê esse questionamento. Eu acho que música serve para tudo. Música é incrível, né? De fato, é uma expressão do espírito ali. A pessoa que consegue escrever uma música, eu acho isso uma das coisas mais extraordinárias que tem, né? Porque é de fato uma atividade muito específica. Mas a partir do momento que você criou aquela música, é o que eu disse, ela se torna um produto. Exato. Então, se for um acordo que traz para você o benefício da contrapartida, seja ela financeira, seja ela de visibilidade, por que não? É claro que a gente tem que ter bom gosto para tudo, né? Então, você tem que pensar assim, ali vai ficar puxado, Sim, né? sim, Então, sim. mas eu acho que na grande maioria dos casos é sempre muito bem-vindo. Eu queria só pontuar aqui, né? O Brasil
é um país assim, onde as pessoas estão muito atentas à vida alheia, né? Todo mundo tem uma opinião, assim. Isso é uma característica mesmo, eu acho, aqui do Brasil, assim, de botar reparo, igual eles dizem em Minas, assim, né? Botar reparo no que a pessoa está fazendo. E um dos maiores gênios que a gente teve, o Tom Jobim, foi vítima de uma situação dessa, porque ele, lá atrás, sei lá, nos anos 80, acho que nos anos 80, no final dos anos 80, ele cedeu os direitos de Água de Março para a Coca-Cola fazer uma campanha mundial. E, claro, ganhou uma grana com aquilo, né? E foi uma coisa extraordinária, porque foi mesmo... O Tom já era um artista que tinha uma obra consolidada, inclusive no exterior, porque ele foi gravado pelo Frank Sinatra, pelo Toots Thielemans, por vários artistas do jazz que abraçaram a música dele como a obra especial que ela é e levaram para o mundo inteiro, mas ele ainda não tinha o reconhecimento que ele teve a partir do momento que Água de Março rompeu todas as camadas da sociedade no mundo inteiro, né? Através da campanha da Coca-Cola. E ele apanhou muito no Brasil da imprensa, da crítica, dessas pessoas que põem reparo, né? Eu lembro de uma manchete que dizia assim: Tom Jobim vendeu o Brasil para os Estados Unidos, né? E ele ficou muito magoado com isso, assim. Eu fui produtora dele durante 3 anos, ele muitas vezes voltava esse assunto, porque de fato era uma coisa que chateou muito ele, e ele dizia assim, você vê, ao mesmo tempo que a imprensa toda, né, me achincalha, eu esqueci o nome do maestro, que era o cara que fazia os arranjos dele, agora desculpa, mas eu de fato esqueci o nome dessa pessoa. O fulano me ligou de Nova York para dizer assim, Tom, que campanha maravilhosa, que coisa maravilhosa. Now you can buy time to write a symphony. Né? Agora, com o dinheiro que você ganhou da Coca-Cola, você pode comprar o seu tempo para poder escrever uma sinfonia. Então, é um outro entendimento, né? De valor. É o que eu acho. Assim, eu falei, música não tem valor, mas ela tem preço. Sim. E a partir do momento que o preço é bem colocado nesse lugar, né, é um preço muito legal, ele agrega valor, né, também. E eu acho maravilhoso, assim, então, que eu acho que não podia ter uma melhor estratégia do que você associar a sua música. É tão bom quanto música de novela, né? Sendo que música de novela era uma coisa que era mais fácil de entender. O que é uma novela? É um produto, né? É um produto que está lá no ar todo dia, você está ouvindo aquela música todo dia, né? É uma coisa que introjeta na vida das pessoas, assim. E a associação com uma marca é isso, é você dar visibilidade para a música que a distribuição normal, mesmo tendo um plano de marketing, não vai te dar. Bom demais, isso. Bom, doutora, você falou já claramente da importância da assessoria jurídica, né, quando o Jeff fez a pergunta dele, a importância do artista ter uma assessoria jurídica, né, para ele se resguardar. Você pode trazer algum exemplo de alguma coisa que a pessoa não teve uma assessoria jurídica, assinou um contrato absurdo e às vezes a pessoa até deixa de trabalhar a carreira por causa desse contrato absurdo? Infelizmente é o que mais tem, né? Principalmente na relação entre empresários e artistas, né? Eu já me deparei com cada contrato de empresariamento do maior absurdo, assim. Recentemente, uma menina, eu cheguei até a levar isso adiante como uma ação judicial, uma menina que assinou um contrato aos 14 anos, aos 13 anos, assistida pela mãe, e com 2 incautos que decidiram que eram empresários, porque viram a menina ali na internet cantando covers e viram o potencial, talentosíssima, uma voz, uma menina linda, uma menina preta, linda, super talentosa, super musical, e convenceram a mãe dela de que eles tinham ali a chave de sucesso para a vida dela, sendo que eram 2 pessoas que nunca tinham feito nada, era só a mãe ter dado um Google ali, sabe, para ver o que esses caras já fizeram, né, que trabalho que eles já orientaram, mas é o canto da sereia, sabe, aquela coisa da pessoa estar ali vivendo uma vida de muita dificuldade, reconhecendo que tem ali uma possibilidade, e assinou um contrato
que todas as cláusulas eram absurdas, todas as cláusulas eram francamente leoninas, né? E aí, não satisfeito com esse contrato, que era um contrato que tinha uma multa de 20 milhões de reais, só para você ter uma ideia, assinado com a menina de 13 anos, um contrato com prazo de não sei quantos anos, acho que era 20 anos também. Meu Deus. Eles receberam, ela chamou a atenção de uma multinacional também, que contratou e que deu um adiantamento pago na conta desses empresários e tal. E eles gastaram dinheiro e não produziram nada. E a mãe aí, quando começou a cobrar, eles começaram a mandar prestações de conta, cada uma mais irregular e absurda do que a outra. E chegou uma hora que não teve jeito, ela não restou outra via que não a judicial, que foi quando ela me procurou. Eu e uma colega ingressamos com essa ação tem 4 anos. Acabou de ter uma sentença agora parcial, apesar da obviedade da situação, né, de desnível ali, né, do direito de fato não ter sido observado naquela contratação. A menina já tem 18 anos, não pode trabalhar, porque continua, mesmo com essa sentença, essa sentença pode ser revertida ainda, porque eles apelaram, a gente apelou. E aí, na hora que há o questionamento, essas pessoas que perpetram esses absurdos, né, essas jurídicos, né, ilegais, elas ficam numa posição de vantagem, porque não interrompe a vida delas. Elas têm que discutir, mas o artista que está lá na outra ponta não pode trabalhar. Eu sei que você já deve estar até cansada de falar isso para mim, porque todos os nossos contratos foi a doutora Marilene que fez, né? Exceto os de edição que já vem da Warner, né? Do site. Mas qual é o checklist que um artista precisa corresponder em relação a documentos que ele precisa juntar ali para ele não ter erro na hora do lançamento dele, tendo em vista que ele passa pelo obra musical, fonograma, videoclipe, até o lançamento? Para gravar e lançar. Bom, primeiro ele tem que ter uma pessoa que trabalhe com ele, tá? Porque é impossível, a gente está dizendo isso aqui, ele fazer isso sozinho. Hoje em dia, né, tem muitos artistas, até artistas muito famosos. Eu sou meu próprio empresário, agora está em voga, né? Mas é próprio empresário, mas tem uma equipe de 20 pessoas, né, que estão ali trabalhando com ele. Então, o artista precisa ter pelo menos um. Eu não conheço nenhum empresário, assim, procura no meio dos seus amigos, aí vai ter alguém que tenha aptidão para pensar uma administração, para estar do seu lado, para apostar junto com você e tal. E aí você gravou, se a música não for sua, você vai precisar ter uma autorização da editora que administra aquela música, né? Hoje em dia, geralmente, antigamente você conseguia uma autorização só contra um pagamento percentual. Mas hoje em dia, pela pulverização do direito autoral de cada stream, né, as editoras têm cobrado um valor fixo. Então, esse é um processo que ficou oneroso, gravar uma música de outra pessoa, né? Gravou, você tem que ter um recibo de sessão de todos os músicos que tocaram com você. Músico, arranjador, o cara que faz edição, né? Eu falo que é melhor você ter um recibo de prestação de serviço e cessão de direito de todo mundo, até do assistente técnico do estúdio. O mesmo recibo para todo mundo, né? E aí você precisa ter, com isso você está munido dos direitos autorais e conexos para explorar comercialmente aquela gravação que você fez. Aí você vai ter que ter um acordo com uma agregadora. Hoje em dia esse processo é muito facilitado, é tudo muito intuitivo. Você entra ali no site e tem todo um step by step para você fazer isso, e basicamente é isso. Agora, se você fez um videoclipe dessa música, você tem que ter a cessão de direito de todo mundo, prestação de serviço, cessão de direito, diretor, editor, colorista, do câmera, todo mundo que trabalhou com você, né? E claro que se você tiver alguma obra, alguma foto, alguma coisa, lembra que tudo é obra, fotografia é obra, desenho é obra, grafite. Escultura é obra, grafite é obra.
Então, se você tem ali o registro de alguma obra de terceiros, você tem que liberar os direitos também com o detentor da titularidade sobre aquela obra. Gravou na rua, em frente a um grafite, e passou o grafite na rua, tem que ter liberação. Tem que ter, porque é uma obra protegida, né? O que a lei determina como obra protegida? É toda expressão artística que você consegue fixar num suporte. Então, um grafite é uma pintura feita ali numa via pública. O fato dela estar na via pública não confere a ela a gratuidade de uso, né? É claro que é mais difícil o cara te achar, mas é muito provável. Eu já vi casos de grafiteiros reclamando direitos sobre a obra fixada em videoclipe. Interessante. E até mesmo quem passa, por exemplo, se você for filmar na Rua da Alfândega, com aquela multidão passando, cada um que passar tem que te dar essa autorização? Aí como é que funciona? tem que dar, mas aí não é direito autoral, é direito de imagem, né? É um direito que está na Constituição. Então, por exemplo, quando você grava um DVD ao vivo, o que a gente costuma fazer? Antigamente a gente botava na bilheteria, né? E era na bilheteria, um aviso de que vai ser gravado. Se você preferir não participar da gravação, você pode pegar o dinheiro de volta do ingresso e tal. Na rua, eu acho que é legal você colocar também um cartaz dizendo assim, ó, vamos estar gravando aqui, e grava aquele cartaz, assim, mas o melhor de tudo é alguma pessoa pegou no vídeo, sabe? É melhor ela não pegar, tá, gente? Né? Mas se pegou, vai lá e pede para ele falar assim, igual eu tô falando assim, eu autorizo o uso da minha imagem. Legal. Papo de boate! A conversa de elevador é se você entrasse no elevador. O nosso é o papo de boate! Como se você tivesse todo mundo aqui numa boate, a gente já é amigo, não precisa introduzir oi, bom dia, boa tarde, nada disso. A gente é amigo, tá todo mundo bebendo um drink, falando alguma coisa, aí de repente você lança. Gente, nós três somos empresários, investidores, tá? E aí você quer vender pra gente essa ideia. Então você aproveita no meio dessa conversa e fala, aí, fala uma parada, pô, tô com um projeto maneiro aí pra vocês. Aí tu manda brasa aí e convence a gente. Deixa eu pensar aqui 5 segundos. Claro. Já amei esse projeto. Mostra no áudio de músicas, filmes, startups e romances que fracassaram lindamente. Só entra se o projeto estiver cancelado. Papo de boate! Então, pessoal, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, estou vendo aí o investimento que vocês estão fazendo em novos artistas, muito legal. Mas vocês já pararam para pensar na quantidade de gente que não conseguiu realizar o que os artistas de vocês têm realizado? Vocês não acham importante jogar a luz sobre isso, o que não deu certo, até para poder economizar algumas etapas na análise de outros trabalhos? Porque é uma desproporção muito grande, né? Quase todo mundo trabalha no empírico ali. Então, o cara, quando ele chega e apresenta um projeto bonitinho, formatado para vocês, é porque ele já passou por muita coisa que não deu certo, como muita gente. Então, vamos jogar um pouquinho de luz nisso, vamos chamar a atenção, até como estatística, para mostrar um caminho. Eu acho que essa é a coisa mais educativa que vocês poderiam fazer, já que vocês não podem atender todo mundo. É mostrar os projetos que fracassaram lindamente e por que eles fracassaram. Mas qual seria o diferencial desse projeto aí, mesmo sendo, né, teve fracasso? A narrativa. É a narrativa, né? Porque a narrativa do sucesso é o que todo mundo busca, né? Mas o sucesso implica em evitar o fracasso. Então, como o fracasso é mais recorrente do que o sucesso, vamos jogar uma luz ali no que não deu certo, para economizar na vida das pessoas. Como é que você ganha dinheiro com isso? Com a visibilidade, com cliques, com os streams e com a audiência. É uma forma... internet hoje é treta, né? Internet é treta. Internet é treta, é verdade. Tem que ter polêmica. Então imagina você mostrar... É a mesma coisa de festival de torta na cara. Só que não é torta na cara. Tem um propósito. É né, o cara que acreditou e que não conseguiu fazer. Entendi. Você vai mostrar projetos ou a pessoa, não entendi. Você vai mostrar os projetos que fracassaram lindamente. E a pessoa que foi responsável por esse lindo fracasso. Maravilhoso. Para criar essa estatística. E assim, a curto prazo, assim, qual seria o retorno? Além de mídia, assim,
O retorno é estritamente midiático. Midiático. Eu acho que é a possibilidade, assim, vocês investem em música por causa da visibilidade. Sim. Mas não é todo o projeto que vocês trazem de música que garante essa visibilidade. E a treta garante. A aposta é que a treta garante essa visibilidade. E quanto que você precisa para implementar esse projeto? Olha, para começar, eu acho que uns R$200 mil, assim, para a gente sair, fazer a pesquisa. Porque não é nenhum projeto caro, né? Eu acho que é você abrir um canal e dizer assim, você já tentou e não deu certo? Conta pra gente. Legal. Né? Gostei. É uma forma de Apontar, dar uma gostei. janela. Gostei. Vejo com bons olhos, vejo com bons Vejo- olhos. é isso aí. Vejo com bons olhos. Eu vou fechar, já fechei. Vejo com bons olhos. Eu acho que a comunicação é bem interessante. É a forma de dar uma possibilidade, uma chance para quem já não teve, né? E esses 200 mil é dividido? Ou é para cada empresário ajudar com entrar com esses 200 Eu acho que mil? essa primeira etapa pode ser repartida entre os três empresários. Ok, nessa primeira etapa. Ok, A fantástico. gente pode estabelecer um cronograma. E qual é o de prazo? pagamento. Quando é que pretende arrancar com isso? Eu acho que isso é uma coisa para botar no ar em 6 meses. 6 meses? Para você Legal. montar uma equipe, fazer esse levantamento, produzir o material, né? Porque a gente não pode fracassar lindamente, né? Então a gente tem que produzir um material que tenha Agora apelo precisa ficar visual, lindamente. né? Que tenha, Entendi. né? Oh, maravilhoso. Fechado? Fechei, Boa. fechado. Nossa, Seja maravilhosa, hein? Ah, Nossa. Já dizer bye Que bye. papo gostoso Eu hoje. também hein? adorei, gente. Tá Achei muito uma bom, maravilhoso. delícia. Foi incrível demais. Passa as suas redes sociais para a turma, Isso. por favor. Passo, mas primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho que o que falta muito na música independente são iniciativas, porque existem várias, né? Existem várias. Hoje em dia o mercado é muito mais independente do que o mercado formal das majors, né? Então, da mesma forma que vocês, tem legiões de jovens artistas e artistas não tão jovens assim, buscando caminho. Todo mundo quer fazer, mas pouca gente quer ajudar a fazer. E eu acho que essa iniciativa de vocês é brilhante nesse lugar, assim, de dentro das possibilidades que vocês têm, né? Porque todo mundo pensa assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Gente, custa isso, ó. Um microfone, né? Uma vontade de celular, fazer, força um de celular, vontade. né? E é isso. Ajudar a jogar luz. Reclamar menos também e fazer acontecer, né? Reclamar A mão menos. na Reclamar massa. menos. Eu também, às vezes, ouço muitas reclamações. É verdade. Olha, doutora, a gente quer te agradecer também, porque com Doutora, não falou de conhecimento, gente, né? Eu tenho um site que é MRG Projetos. A minha rede do Instagram da MRG, eu acho que é @MRG Projetos também. E a minha pessoal é @MarileneGondim00. Deixa tudo na descrição lá também a pra gente galera, vai né? colocar Com na certeza. descrição pra galera também. E, doutora, a gente quer te agradecer também por você ter dado aí, ter destinado seu tempo pra gente aqui, né? Sim. Que a gente Mas isso é um cheio de prazer, perguntas. isso é um prazer. Eu falo, eu estou sempre aberta a todas as oportunidades onde eu possa contribuir, ainda que modestamente, porque eu acho que a minha contribuição é de fato muito modesta, sabe? Dentro do universo do que é a música. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou foi a música que me deu. Eu acho importante dividir, retribuir, Legal. né? A gente Então, agradece. acho importante mesmo. Então vale a pena a gente continuar sonhando. Aham, É com isso aí. certeza. Obrigada, doutora. Muito obrigada, foi uma semana honra. que vem nós estamos aqui de volta no Com mais um podcast, podcast. com mais um podcast. E lembrando, 11 horas da manhã, todo Estamos na domingo, rádio. na Rádio Roquete E assim, esse final Pinto. de semana a doutora tem que nos ouvir. Que legal. Domingo, 11 horas. Domingo, Vou 11 estar em horas. Brasília, mas Vamos vou marcar, doutora. Rádio Roquete É, Pinto. Nas domingo redes, é na Rádio Roquete Pinto, e 11 horas, né? E meio-dia a gente lança o podcast. Podcast, Maravilha. Nas redes e Nas nas redes, plataformas. exatamente. Tá bom? Então, Muito gente, obrigada. Obrigada. um beijo, Beijo, obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.